Mas muito legal. Você tocou no assunto, né, que às vezes o filho tem dificuldade de falar. E hoje o mundo que a gente vive é um mundo que tem um bombardeio de perigos, de informações, de coisas distorcidas, deturpadas. E a gente vê assim claramente, dentre esses perigos, assim, a pornografia hoje. A pornografia inclusive para criança. É muito fácil. Né? Porque da nossa geração, a pornografia era uma coisa que a gente tinha acesso já adolescente, né? Que era difícil, um negócio que não era. Hoje em dia, com o celular, com a internet, é um negócio assim. E a gente ouve relatos assim, até assustadores, assim, de crianças mesmo de 5, 6, 7 anos, 8 anos, tendo acesso à pornografia. E assim, como é que a gente previne isso? Como é que a gente cuida disso? Quais são os alertas, os gatilhos? E o que a gente tem que fazer? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente até entender que a pornografia, ela se expande para dentro de uma cultura. Então, às vezes a gente tem essa preocupação que a pornografia é um vídeo, ou é uma cena, ou é alguma coisa que está apenas ligada aos eletrônicos. Mas ela está muito além disso. A gente poderia dizer que o Brasil, sim, ele tem uma cultura pornificada. Então, são diversos elementos de uma cultura onde expande para letras de música, a padrões de beleza e até mesmo um vocabulário bem extenso que está, digamos, ressaltando todo o poder de uma pornografia. A gente observa que quando nós pensamos numa prevenção à pornografia, ela precisa contemplar 2 ambientes. O ambiente doméstico, ou seja, a própria casa, mas também a gente tem agora um ambiente muito maior que é a vida externa, ou seja, tudo que acontece para fora da casa. Então são 2, mas o segundo ele é muito gigante, né? Então dentro de uma casa, às vezes a gente se preocupa em controlar, né, ou administrar, ou supervisionar o que acontece nas telas. Né? Então a gente cuida com a faixa etária dos filmes, ou seja, aquilo que meu filho está vendo. Mas ele tem que aprender, quando ele estiver fora de casa, a dizer não. Porque às vezes ele está numa escola e o colega fala assim, olha esse vídeo aqui, veja essa foto aqui. Ou vamos dançar tal música que tem uma letra bem pornográfica e tudo mais. Então, como que ele faz para dizer não? Então é instruir, né? Percebe? Como tudo na vida. Então, se nós formos pais muito controladores, né, e muito autoritários, o que a gente faz? Não vai ver isso, larga disso. Então é sentar e conversar. O que é a pornografia? Então tá, mas tem uma idade? Tem. Quando o seu filho começa a demonstrar interesse por isso, né? E ele vai demonstrar, não é te dizendo eu quero, mas é contando o que o amigo contou pra ele, qual foi a foto que viu, o que aquela menina fez, com que tipo de roupa ela estava. Então, se nós escutarmos os nossos filhos, nós vamos saber exatamente em que fase da vida eles estão. E aí sim, sentar e explicar o que é. É para pegar lá um dicionário ou usar todo o repertório que a gente conhece? Claro que não. É para falar de acordo com a idade que ele tem, né? O que é a pornografia e o que traz, quais são os malefícios disso. E dizer assim, ó, da porta para fora você vai ver sim. E vão ser as amiguinhas, os amiguinhos, às vezes o pai dos seus amigos. Então não é, só aquela pessoa que não presta, que é ruim, que tem cara feia, não. Qualquer um. E hoje em dia a gente sabe que essa indústria, né, então ela faz filmes para homens, faz filme para mulheres, faz filme para adolescentes e também para crianças. Né? Então a expertise, né, dessa maldade, ela, né, é pegar o que as pessoas querem ver, o que elas precisam. Né? Então, de homem e mulher, por exemplo, claro que tem diferença. Aqui tem história, né, para as mulheres. Para os homens não precisa de tanta história, é mais visual. Então é uma indústria muito esperta, muito inteligente. Nós precisamos estar à frente disso. Então preparar os nossos filhos, né, não só proibir, mas ensinar, porque eles precisam dizer não. Me veio à mente um livro bem interessante, assim, só, claro, ele é um livro não cristão, mas que chama assim, Mais Esperto que o Diabo.
É mais ou menos assim, né? Nós temos que ser, Isso aí. como os pais dizem, mais esperto que o diabo. Exato. Porque ele vai armar, né, a indústria, vai realmente fazer artimanhas para nos pegar, para nos fisgar como homens, nos fisgar como mulheres, fisgar as crianças e que se é uma porta errada que vai se abrindo, né? E às vezes até em desenho. Porque às Sim. vezes a gente pensa assim, nossa, é um filme? Não, às vezes é um desenho. Então, se nós formos avaliar, claro que não criticando A ou B, mas na nossa época não tinha lá o pica-pau. Uhum. Então vamos lembrar disso. Não tinha lá uma mulher toda formosa e toda, Sim. né? Então todo mundo fala assim, mas criança não percebe. O quê? E a linguagem subliminar daquilo? Sim, sim. Né? Então percebe assim, ó, que não é hoje, meu filho tem 14 e descobriu. Não, isso vem sendo inserido. Então nós temos que estar atentos lá atrás, né? Desde que eles são pequenininhos, cuidar com o conteúdo que assiste. É proibir? Não, eu quero muito assistir. Todo mundo da escola assistiu. Né, como teve o The Run, acho, que era todo mundo estava assistindo e minha filha queria assistir. Adiantava dizer para ela, não, você não vai assistir e ainda incentivar, de repente, uma desobediência lá na frente? Não, vamos todos assistir. Então, a cada cena a gente pausava e explicava. Assistia mais um pouco, porque ela entendeu o porquê. Né? Aquilo não era um conteúdo legal. E depois desse vieram vários, assim como os nossos filhos. Né? Vai ter um desenho que tem uma malícia. Mas vai vir cada vez mais. Então, eles precisam saber o porquê não assistir. Né? Tem uma coisa que a Raika, ela comentou, né, sobre a criança. Se a gente parar e pensar no desenvolvimento, né, de um ser humano normal, uma pessoa ter pulsão sexual, ou seja, ela ter essa disposição sexual, faz parte da vida. É natural. Sim. Então, todos terão pulsão sexual. Ser hormonal, né? Exato. Né? Ou seja, o ser humano, ele tem que se reproduzir. Né? Então, até a gente observa que na própria Bíblia nós temos livros como o Cântico dos Cânticos, que ele apresenta como que é um relacionamento. Então, o sexo né, a vida cristã, ela não é algo proibido, ela não é um tabu, ela pode ser falado sobre isso. Mas voltando aqui para a criança, vamos imaginar que essa criança ela está nesse desenvolvimento normal. Então ela tem o tempo dela de essa questão vir. Quando a pornografia antecipa esse tempo, ela antecipa para uma criança que ainda não está cognitivamente preparada para lidar com isso. Porque a partir do momento que a pornografia entrou, a mente dela aprende a fazer uma coisa terrível, que é perverter a moral. Aqui ela passa a olhar para as coisas que antes eram comuns, normais e que tinham funções comuns e normais, e agora ela consegue pensar numa função erótica para aquilo. Então esse é o maior problema da pornografia. Ela ensina a pessoa a pensar de uma maneira que ela não conhecia. Distorcida. Vai distorcer no momento errado. Exatamente, não está preparada ainda para receber todo aquele conteúdo que é lançado, né? Porém, a pergunta que eu fiz para vocês, porque ela aparentemente é bem simples, né? Qual é a maior necessidade da criança? E você foi muito ampla na resposta também, porque você falou a maior necessidade do ser humano, né? De ser ouvido e se sentir amado a partir do ato de ouvir. E o pertencimento. Você falou uma coisa que eu achei assim, cirúrgica. Pertencimento. Isso muda tudo. O que eu quis dizer com isso? Né? Que o fato de você se prestar a ouvir, seja quem for, né? Você emprestar seus ouvidos, mas com aquela atitude, com aquele semblante que represente para a pessoa que vai estar sendo ouvida, que você tem interesse e você começa a empatia pelo olhar. E a pessoa ela vai começar a criar, né, um laço de confiança com você e começar a se abrir. Mas como a gente fala especificamente para os homens, né, eu acho que o fato de você conseguir ouvir teu filho, menino, né, você dá esse tempo para realmente lhe falar do que ele pensa, do que está no coraçãozinho dele e tudo mais, coíbe muita coisa. Não que com as meninas não vá funcionar, vai funcionar com todo ser humano a partir da idade da infância. Você coibir muita coisa. Por quê? Porque a partir desse momento ele percebe a empatia e esse sentimento de pertencimento. Puxa, eu posso confiar em alguém, a começar pelo meu pai, né? Por quê? Porque o grande desastre da pornografia está na mente do homem. Né? Muito mais na mente do homem do que na mente da mulher. Sem dúvida. Né? Até porque nós somos estimulados visualmente. Nós homens temos esse diferenciar de vocês em relação à questão de estímulos sexuais. Então, a minha experiência com meu filho e com meu filho mais velho e com meu filho mais novo tem sido essa desde sempre.
desde quando eu tenho que começar a falar com eles acerca dos riscos da pornografia, e depois um detalhe é falar sobre a sexualidade deles, né? Sobre a questão do que é ter um relacionamento sexual, né? Mas a pornografia sempre me preocupou mais do que a orientação sexual, né? Porque tá aí, né? Tá disseminada, ela tá incrustada em quase tudo, né? Não é só na mídia que a gente palpa aqui, que é celular, que é a TV, que é o computador, né? Ela tá na mentalidade do amigo da escola, né? Que quer levá-la a isso. Mas o grande desastre para mim, e de muitos homens que eu vejo, né? Porque na infância já foi bombardeado e os pais não souberam lidar com isso, e os pais não deram os devidos ouvidos até para poder ouvir e também procurar ajuda, sabe, né? Não sabia de uma fazer, forma inocente. Exatamente isso, porque o que eu vejo como formação professor? adequada. Eu vejo adolescentes que estão com a mente já totalmente pervertida, né? Então, quer dizer, não tem uma perspectiva de um relacionamento sexual que leva você a pensar na satisfação do outro, né? Então, assim, é uma série de fantasias, todas elas, como o próprio nome diz, fantasias, né? Enganosas, né? Ele vai ficando com uma Exatamente. cauterização da mente, né? Você- É um processo de cauterização. Você Aquilo- cria consumidores de mulheres, né? Desculpe o termo que eu estou Exato, usando, sim. O objetivo- né? O objetivo é esse, né? Trata a mulher como objeto, né? Sim, O objetivo materializa, Materializa, né? É né? uma matéria que usou e jogou fora, Uhum. né? E eu Totalmente desvirtuado do processo